Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Você que está acionando o vídeo aí posteriormente, essa formação. Hoje, Santidade para Todos, nós vamos ter um convidado especial, então estou aguardando ele chegar aí. Vamos falar sobre a evolução no caminho espiritual, apresentar para vocês um livro muito bom, um livro extraordinário, sobre santidade, sobre vida de oração, sobre os graus da vida mística, ascética, os graus que cada cristão precisa se comprometer a buscar, se realmente quer um compromisso real com o Senhor. Então hoje nós vamos estar aí com um convidado especial, deixar ele mesmo se apresentar. Sejam todos bem-vindos. Quem não sabe, nós temos uma tradição na igreja, né? Eu até estou lendo um livro aqui sobre esse caminho, né, da evolução dos graus da vida mística, né, desde o início do cristianismo. Devo ter deixado em outro local que eu estou lendo ele. Opa, o Flávio chegou aí. Vamos adicionar ele aqui, esperar ele chamar aí. Desde do princípio, né, Flávio, boa noite. Não tá ouvindo? Opa. Deixa eu ver aqui se eu tenho que aumentar o som. Vê se tá indo o som agora, Flávio. Vê se tá ok aí. Padre Júlio, sua bênção, padre. Hoje nós estamos aqui com o autor Flávio Crepaldi. Opa! Ô Flávio, chama aí que eu te adiciono. Ah, tá aqui. Opa! Beleza. Olá! Oi, meu irmão. Você tá bem? A paz de Jesus. A paz. Finalmente deu certo, hein? Deu certo, graças a Deus. Ótimo, tô te ouvindo bem. Que bom. Seja bem-vindo, meu irmão. Tava querendo muito que acontecesse essa live, tá? Que legal, que bom. Fico feliz. Flávio, eu vou me apresentar e depois vou deixar você se apresentar, ok? Tá joia. Até para você entender um pouco, né? Uhum. Bem, o caminho na igreja aí desde os meus 13 anos, né? 14 anos, a gente começou lá no grupo de jovem, grupo de adolescente, né? Grupo de adolescente, grupo de jovem, grupo de oração, né? E a gente começou uma caminhada desde o início muito evangelizadora. Então a gente a gente fundou um grupo de jovem, a gente fazia luau, a gente fazia estudo bíblico, né? Os jovens tinham muita dúvida. E a gente entrou nesse caminho de formação já desde o início, desde lá da adolescência, né? E eu fiquei apaixonado por essa área da formação, é como um chamado na minha vida. Então a gente ajudou muitos jovens, né, a gente fez um estudo bíblico paralelo ao grupo de jovem, acabou que o estudo bíblico dava mais jovem do que o grupo jovem. Que bom. Foi muito legal, muito legal. E assim foi experiência por experiência, né, no grupo de oração, na renovação carismática, as pregações, Ministério de Formação, depois comunidade, a gente participou de algumas comunidades, eu fiz discernimento na Shalom, mas depois não fiquei. E outra comunidade de aliança. E eu sempre, né, voltado a essa formação, essa preocupação na formação. O que um católico precisa saber, né, do início, o básico que um católico precisa saber, para ele poder vencer as revés desse mundo, as dificuldades desse mundo, né? Não só para a salvação, mas para você sair incólume dessa tempestade que está aí fora. Então sempre hoje que eu entendo isso, né? Hoje que eu olho para trás e vejo que
se trata de uma vocação mesmo, um chamado voltado a essa área da formação. E de uns tempos para cá, eu, eu comecei a querer mesmo estudar teologia, estudar a escatologia, aí estudei um pouco a doutrina social da igreja, mas bem pouquinho. E aí eu entrei na questão da ascese mística. E aí eu me apaixonei, meu irmão. Me apaixonei, comecei a comprar obras e mais obras, tracei um plano de estudos, e eu maravilhado com tamanha grandeza que fui descobrindo que, infelizmente, não está ao acesso do povo, né? E eu sempre preocupado, e são livros grandes, com linguagem, né? Profunda, graças a Deus. E eu sempre preocupado, poxa, a gente precisa escrever um livro para o povo, né? Para o povão, para o povo simples, algo que chame, né? De introdução. Então, eu sempre me preocupei nisso. Como eu posso levar isso para os jovens? Como eu posso levar isso, né? Para aquela senhorinha lá da igreja, né? E pensando, eu sempre penso assim, para a minha família, o meu cunhado, eu penso nas pessoas. Como chegar nas pessoas? Porque esse é o pensamento, tem que ser o pensamento de um evangelizador, né? Uhum. Sempre pensando em como adequar a linguagem. E aí, meu irmão, eu descobri o seu livro. E aí, na hora que eu vi lá o seu perfil, foi através do seu perfil do Instagram, e eu encomendei o livro. Eu falei, não, peraí, esse livro parece que é o que eu estou procurando. Legal. Né? E aí adquiri, tô lendo ele, tô na metade ainda, mas assim, eu tô vendo que realmente é aquilo que eu pensava. Você está falando das moradas, você está falando da ascese mística, mas numa linguagem, meu irmão, simples, direta, objetiva. Parabéns, Deus te abençoe. Fico feliz de ouvir esse livro. Esse livro vai ser um instrumento muito grande. Eu vou recomendar aqui, tem uma missão aqui de mulheres. Eu vou recomendar esse livro, tá aqui, para elas, nesse questão, né, de... Porque quando você conhece que há um caminho, né, que alguém já trilhou, claro, os santos trilharam, né, mas poucos santos deixaram os rastros, né, deixaram os marcos. E se a gente tem esse mapa, que vai me ajudar a cair em menos buracos, né, Nossa, me embrenhar em menos espinhos, por que não seguir, né? Exatamente. Então é isso. Hoje eu ajudo aí na formação de algumas pessoas, evangelizo na internet, e numa missão aqui eu ajudo com o formador. Que nome é um pouco resumidinho do que eu sou. Tá. E aí eu vi você, convidei e estou trazendo aqui, vou divulgar esse vídeo aí pro pessoal aqui. E aí eu pedi para você se apresentar aí. Que fera, Alessandro. Eu fico muito feliz, porque na verdade assim, todas as nossas histórias são sempre parecidas, né? E eu lembro, eu fui criado dentro de uma família católica, mas eu abandonei a igreja naquelas rebeldias de adolescente, né? E só voltei vários anos depois. Só que eu lembro que a minha reflexão na volta, eu gosto muito disso, porque depois o C.S. Lewis, ele retoma a mesma coisa, né? Ele fala exatamente que o grande problema dos ateus, e a primeira coisa que o ateu devia parar e falar assim, opa, calma aí. Foi exatamente a percepção que eu tive, né? Então eu me identifiquei muito. 97,8%, quase 98% da população mundial acredita numa força superior espiritual que nos rege. Né? Nem todos acreditam em Deus, alguns acreditam em Alá, outros em Buda, etc. e tal. Mas praticamente a humanidade inteira acredita que existe algo mais do que nós. Então esses 2% que acha que sabe tudo são os mais ignorantes de todos. Né? Eles estão sendo movidos pela vaidade. E foi essa a reflexão que eu fiz, né? Quando um amigo me interpelou e ele começou a me mostrar o cristianismo da forma como eu nunca tinha visto, porque essa é outra dificuldade da nossa igreja, né? A pessoa pode frequentar a igreja durante anos, mas ela pode não ter formação nenhuma. Então, fantástico esse trabalho que você está fazendo. É um trabalho super necessário. Né? Porque é isso, a pessoa pode ir na missa todo domingo, mas se ela tiver infelicidade de não pegar um padre tão bem preparado, né, numa paróquia que não tem essa questão de ensinar mesmo, né, de partir do pressuposto que todo mundo sabe tudo e pronto, né, e acabou, a pessoa pode ficar anos sem aprender nada, sem viver nada. Então, essa foi a reflexão de, poxa, calma aí, em 2000 anos de história, os homens e as mulheres mais inteligentes do mundo, durante esses 2000 anos, foram católicas.
quem é esse tal de Flavinho que tá achando que é mais esperto que os outros? Então, é melhor eu parar e olhar. E isso É foi hora de ser mais humilde, né? exato. Né? E nem nem a reflexão de humildade. É uma reflexão de humildade, mas nem existe essa consciência de humildade. Só existe a consciência de, pô, a chance de eu estar errado é muito grande, né? Tá todo mundo falando outra coisa, então calma aí, é melhor eu olhar bem isso. E aí foi todo o meu processo de retomada com a igreja, né? Eu comecei a ajudar na paróquia, casei, eu e minha esposa ajudava. Eu acabei aí fazendo algumas atividades na missa com crianças, entre elas o boneco Miramar, né? E esse boneco acabou indo parar na tenda do Senhor, com o Padre Léo, e aí eu comecei a encontrar com o Padre Léo toda semana, né? Me aproximei da Canção Nova e acabei vindo morar aqui em Cachoeira Paulista, entregando a minha vida para evangelização, né? Trabalhando dentro da obra Canção Nova. Eu não sou membro da comunidade, mas eu trabalho na TV desde então, já são 14 anos em Cachoeira Paulista, mais 4 anos em São Paulo, né? Então eu vivia isso. E aí, o que foi interessante é que, assim, num desses momentos, uns 8, 9 anos atrás, nesses momentos de crise que a gente vive, né, e que são boas se a gente direciona ela para Deus, eu entrei eu tive que parar e repensar a minha vida. Né? O que eu vim fazer em Cachoeira Paulista? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu trouxe minha família para cá? O que eu queria? Né? Passei por um período de terapia também, né, junto com a psicóloga, então isso era provocante. Era sim, vamos repensar a vida. Eu acho que estava próximo dos 40 também, acho que isso ajudou, né? É uma fase de maturidade na vida. E eu sei que aí uma coisa ficou bem clara para mim, né? Em primeiro lugar, eu queria me aproximar mais de Deus. Né? Mais do que evangelizar, mais do que falar, eu precisava me aproximar dele. E foi por isso que eu vim. Então eu precisava retomar. E aí eu fiz um momento de retomada muito forte na minha vida, usando a mesma reflexão. Quer dizer, calma aí. Não é possível que em 2000 anos ninguém tenha escrito alguma coisa sobre o percurso de santidade, sobre a santidade. Né? Não é só... A gente só falam da conversão, mas depois da conversão tem uma estrada gigantesca e maravilhosa pela frente. Né? Ninguém comenta a respeito disso. Tanto que muitos jovens acham que primeiro precisa se perder na droga, na prostituição, para poder voltar para a Igreja Católica. Né? Eu já ouvi vários testemunhos nisso. A pessoa não entende que a vida de santidade, né, e aquele que é virgem, aquele que fez a vida toda certa, cara, ele tem muito para crescer. Né? Ele não precisa fazer uma opção por uma coisa ruim para depois se converter. Mas fica parecendo isso, que a Igreja Católica só oferece uma conversão. Então eu falei, não, em algum lugar tem isso. E eu comecei a estudar. Né? Retomei uns estudos que eu fazia em São Paulo e comecei a procurar. E claro, Deus vai correspondendo. Né? Então foi aí que eu encontrei esse caminho todo, comecei a juntar esse material, fazer uma experiência fantástica. A minha vida espiritual deu um ganho, mudou tudo. Né? E em determinado momento eu falei, poxa vida, eu sabia que, por exemplo, né, não vou conseguir em 5 anos, 7 anos ou 10 anos chegar na 7ª morada. Isso é um trabalho para a vida inteira. Mas aquilo me fazia tão bem que eu conversei com Deus e falei o seguinte, olha, se o senhor quiser que eu espalhe isso, então por favor, né, 2 coisas. Primeiro, me dê o dom de explicar isso de uma maneira simples, né, para que as pessoas possam entender, fazer experiência, e me dê o dom de aquilo que eu não consegui viver ainda, né, que algum dia eu quero viver, mas que eu possa pelo menos entender o que é. Né, para que eu também possa explicar sobre isso. Porque também, né, você já fez essa experiência com o material, às vezes a gente encontra alguém falando de moradas, mas vai na primeira, na segunda e morre aí. Né? Às vezes chega até a terceira e não faz o percurso inteiro. Então eu tive essa dificuldade de encontrar esse percurso inteiro. Falei, olha, eu preciso passar o percurso inteiro, mesmo que eu não tenha vivido ele de cabo a rabo. E foi impressionante porque eu vi que realmente Deus correspondeu a isso, né? De repente minha cabeça se abriu e eu consegui entender o que eu estava lendo tudo.
coisas mais difíceis de entender, eu colocava em oração mesmo, falava, olha, não estou entendendo isso, isso aqui é impossível, né? Por exemplo, à medida que você vai se aprofundando na vida de intimidade com Deus, de oração, você quer passar cada vez mais tempo com Ele, né? Todas as outras coisas Sim. você faz, né, da melhor maneira possível, mas por uma certa obrigação, né? E eu não conseguia entender, e nós ainda, né, que temos uma vida, uma vida no mundo, né, social, de trabalho, nós temos que levar tudo isso junto. Mas aqueles que são consagrados, como Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresa de Calcutá, pô, se eles fizeram essa experiência de estar cada vez mais íntimo com Jesus, com Deus, por que eles largam tudo e Santa Teresa sai, né, me perdoe a palavra, mas como uma louca pela Espanha inteira, fundando mosteiro, arrumando problema, brigando, né, as pessoas brigando com ela, perseguindo. Por que Santa Teresa de Calcutá vai se enfiar lá no meio da Índia, onde as pessoas desrespeitavam ela o tempo todo, mesmo ela fazendo um serviço de caridade fantástico, os muçulmanos achavam que era obrigação o que ela fazia, porque ela era inferior por ser mulher e ser católica, então ela tinha obrigação de atender os muçulmanos. Como é que a pessoa larga isso, né, essa intimidade, para se enfiar no mundo e trabalhar 24 horas por dia? Né? São Sim, Francisco verdade. Xavier, a biografia dele, ele não conseguia rezar, né? Ele passava o dia inteiro batizando. Ele escreve carta lá para a Sorbonne, falando, gente, os doutores precisam parar de dar aula, vem aqui. Eu Isso é batizei, maravilhoso. eu batizei 17 mil pessoas no último mês. Tinha hora que meu braço ia cair. Né? Então ele falou, vem É trabalhar. aquele conceito errado, né? Quanto mais eu crescer em intimidade, mais horas de oração eu vou ter que ter. Então não dá, isso aí é para os monges. Isso aí é Exato. para Santa Teresa d'Ávila. Mas Santa Teresa d'Ávila ela era uma administradora fantástica. Exatamente. Não administrava Mas uma aí casa, fica essa... administrava um monte de mosteiro. Ela tinha mais trabalho do que qualquer dono de empresazinha aí, né? Muito mais, muito mais, né? Então, aí até esse tipo de dúvida, né? Depois eu encontrei um texto do Ricardo de São Vito, em que ele fala sobre a sede de Deus, e aí ele explica isso, né? Ele fala, a sede de Deus, ela vai crescendo e se modificando de várias formas, até ela atingir o último estágio, que ele chamava sede para Deus, né? Então a minha sede de Deus é tão grande que eu quero trazer almas para Ele, eu quero dar almas para Ele, e aí eu caio no mundo, né? Aí eu trabalho como Santa Teresa, feito um louco, como todas as Teresas, né? Como Dom Bosco, né? Como todos os grandes santos que trabalharam com os meios sociais, né? Então foi muito interessante, e claro, se a ideia é passar isso para frente, né? Nada melhor do que escrever um livro, botar isso em texto, para que as pessoas tenham acesso, para que consultem, para que voltem, né? E isso fica, né? Essa é a grande vantagem, né? Pelo menos está aí. Fico feliz, as pessoas têm encontrado algumas pessoas que têm feito muitos testemunhos bons com os livros, realmente falar isso, que minha vida deu uma mudada, a vida espiritual. A gente entende muita coisa que antes a gente não entendia, né? Isso é importantíssimo, esclarecer isso. Tem coisas que são normais, tem coisas que não são normais. Às vezes, infelizmente, a gente escuta alguns padres até passando a doutrina errada, né? A pessoa fala, olha, você vai sofrer com o pecado mortal a vida inteira. A gente não consegue se livrar do pecado. Mentira, não é assim. A gente pode sim, chegar a um determinado momento da vida espiritual que não existe mais pecado mortal, em que os pecados veniais são raros, né? Mas as pessoas desconhecem quantas isso. vezes eu vi na igreja? Quantas vezes eu vi na igreja? A gente peca a cada segundo. Pois é. Né? Então, não é assim. Não é assim. Não é assim. Numa vida de primeiras moradas, né? Uma vida de... né? Aí sim, mas a vida espiritual ela tem a possibilidade dela se desenvolver e chegar a níveis mais altos, né? E aí é maravilhoso. O Flávio, o pessoal que deve estar assistindo, né, curioso e tal,
a gente começou a falar aí, né, a questão da oração. Pessoal, eu até comecei a falar no início, para apresentar, né? Claro, sempre gosto de começar o vídeo, algumas pessoas ficam esperando chegar a gente ao vivo. Mas depois temos um público que escuta depois. Então eu já gosto de começar Sim, falando, né? sim. Então, a gente Claro. está falando aqui, eu vou retomar, de crescimento espiritual. Existe um crescimento. Existe um crescimento. Eu achava assim, o que eu pensava Precisa antigamente, existir, Flávio? né? Acredito que todos nós, né? Basta ir rezando, vai rezando e não pecar, pronto. Aí Deus vai nos salvar lá na frente. Não, não é assim, né? Jesus ensinou que existe um caminho a ser trilhado, existe um crescimento espiritual. O apóstolo Paulo, ele fala, né, do alimento, do leitinho espiritual, depois o alimento pastoso e depois o alimento sólido. Então existe uma evolução espiritual, né? A Carla tá fazendo uma Tem uma pergunta. pergunta aqui. Sim, E a frase que fala que até os santos pegavam no mínimo 7 vezes por dia. pecavam. Pecavam, né? Isso. É. O que Bem, acontece, então, o que acontece é o seguinte, sim, tem isso, né? Deixa eu explicar para Carla. sim. Existem níveis de pecados. Então, a primeira coisa que a gente está falando é isso, né? E as pessoas se confundem muito com isso, porque daí escuta lá a Santa Teresinha falar assim, porque eu era uma grande pecadora. Mentira, né? Essa é a percepção dela. O padre que confessou ela e fez a confissão final e fez a confissão geral da vida dela, depois ele não pôde revelar os pecados, mas ele testemunhou dizendo o seguinte, olha, aquilo não era nem pecado, né? Se para falar que ela pecou, eu vou dizer que é como eu tivesse atendido uma confissão de uma criança de 7 anos fazendo a primeira comunhão. Então você imagina o tipo de pecado que era, né? É aquele tipo de pecado de, então, minha mãe falou para mim lavar a louça e eu não gostei. Sendo que nós, adultos, a gente conhece, infelizmente, uma gama muito maior de pecados, né? Então, primeiro é isso. Qualquer ato, qualquer momento que eu não estou colocando Deus, Deus em primeiro lugar na minha vida, eu posso dizer que eu estou pecando contra o primeiro mandamento. Porque o primeiro mandamento fala, Deus em primeiro lugar, em tudo, né? E quem consegue viver isso? Colocando Deus 24 horas a cada segundo. É nesse sentido que fala, todo mundo peca, todo mundo é pecador, né? Não quer dizer que a pessoa cometa 7 pecados mortais ou pecados veniais, né? A maioria disso é imperfeição. O que a gente está dizendo aqui, e não isso é doutrina da igreja, né? Não é a opinião do Alessandro, nem a opinião do Flávio sobre isso. Doutrina da igreja é que sim, é possível ficar longos períodos sem pecado nenhum. E é isso que viviam os santos. Os santos que chegam lá na 7ª morada, eles não cometem nem imperfeições, né? O que seria uma imperfeição? Uma imperfeição é o Alessandro me pedir um favor e eu fazer, mas eu fiz o favor que ele pediu, só isso. Eu não procurei fazer o melhor possível, eu não procurei fazer mais do que ele pediu, eu não procurei agradar ele, né? Então, fazer só o que eu preciso fazer já é uma imperfeição, porque a gente deve fazer tudo com amor. Só que os santos de 7ª morada nem com imperfeição, nem imperfeição mais existe, né? Então é muito bonito isso, né? A gente não pode acabar se escondendo atrás dessas coisas, né? Porque isso acaba gerando uma negação, que é o que vive, por exemplo, as igrejas protestantes mais tradicionais, né? O calvinismo, o que ele falava? Não, ninguém consegue se salvar. Deus já escolheu quem vai se salvar e quem não vai se salvar. Qual que é a conclusão prática disso? Então beleza, então eu vou viver minha vida do jeito que eu quiser, fazendo tudo quanto é tipo de pecado. Porque Deus já escolheu se eu vou me salvar ou não, então eu lavo minhas mãos e vivo de qualquer jeito. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com essas coisas e situando elas e colocando, né, realmente o pingo no i de cada coisa, para a gente não cair em armadilhas. Ontem eu falava sobre isso, né, na live que eu estou explicando o livro, estava explicando o capítulo 13, e aí eu falava justamente sobre isso. A pessoa gosta de repetir aquela frase de Santa Teresa, de que na oração não é necessário pensar muito, mas amar muito. Tá? É uma frase dela, está no livro dela.
É correta? É correta. Para determinado momento da vida espiritual. Se você tentar Sim. começar a vida espiritual assim, você não vai para lugar nenhum. Porque antes de mais nada, você precisa pensar muito. Você precisa conhecer a Deus. Você precisa botar sua cabeça para funcionar, né? Não ficar na oração automática, sem pensar. Então, não quer Muita dizer... meditação, né? Muita meditação. Não quer dizer que ela está errada, mas ela não está falando para aquele momento. E aí é perigoso eu pegar... E é isso que acontece, né, na sociedade como um todo hoje, mas eu vejo acontecer também em muitos católicos, que é, eu pego a frase que mais me agrada. E aí aquilo Isso, se exatamente. acomoda a minha vida, beleza, né? Ah, então o padre falou que a gente não precisa confessar, não. Ótimo, eu não gosto de confessar, então eu acredito no padre. Não, mas aquele padre falou isso, mas existem mais 60 padres e alguns, né, grandes autoridades que estão falando que não é assim. Ah, não. É. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Nós somos o nosso principal inimigo. E aí vem a vigilância, né? Eu me vigiar. Por quê? Porque eu posso arrumar essas desculpas. E sou eu que as arrumo. É, E eu posso encontrar justificativa até na Bíblia. O próprio diabo usou versículos bíblicos para tentar Jesus, né? Então, exatamente. nós é que fazemos isso. Jesus falava, a maldade vem do coração do homem. Aham. É. E você encontra Uma vez um irmão justificativa para falou tudo, né? comigo, exatamente. E uma vez um irmão falou comigo, citando a imitação de Cristo, como que justificando que ele não queria saber de ler. Não queria saber de ler. Ah, tá aqui, aí citou uma frase, eu não lembro agora a frase, que realmente falava lá que é oração e tal, e que você não precisa das leituras e tal. Aí eu falei, meu irmão, olha o contexto do Imitação de Cristo na época da Europa, nessa época aí. O povo É, simples, lá na roça, eles tinham acesso a uma doutrina pura quando eles iam na vila, na igreja, com o uhum, sacerdote. Então aquilo ali é, era o suficiente para eles. Eles não precisavam ler os livros de filosofia da Revolução Francesa e etc. As coisas. Aquilo ali bastava. Agora hoje, infelizmente, né, Flávio, a gente não encontra essa formação, muitas vezes, em muitas paróquias, é, né? é. Padres que têm o dom, têm ali o chamado, sim, de sacerdócio e tal, mas não tem esse dom de ser diretor espiritual, né? Não, e nós não temos Exato. aquela cultura como tinha na época É, do Imitação de Cristo. claro. Então não dá para você pegar a frase e aplicar ipsiliteri, na realidade de hoje, aplicar de qualquer jeito em qualquer lugar. É preciso Exatamente. ter esse conhecimento. É, é. E hoje a gente tem uma dificuldade muito grande, Alessandro, que mesmo os poucos lugares ou os poucos padres que fazem direção espiritual confundem direção espiritual com atendimento psicológico. E são duas coisas completamente diferentes. Né? A psicologia é Verdade. excelente, a psicanálise é excelente para determinadas coisas da sua vida. Para outras coisas, ela não funciona, ela não vai dar certo, né? E para a vida espiritual, ela não serve. Então, isso também foi um movimento que aconteceu na igreja, não por culpa da igreja, né? Por culpa dessa influência do mundo que atinge todas as áreas. Então, os padres pararam de estudar essas obras clássicas mesmo, de teologia espiritual, que se chamava Cética Mística, e começaram a estudar psicologia, Jung, Freud, né? E não é esse o próprio deles. Né? É isso que você falou. Eu quero um padre que saiba me dirigir espiritualmente. Né? Para conselhos sociais, conselhos psicológicos, aí eu vou procurar o psicólogo, eu vou, né, procurar o próprio disso. Então isso é uma outra dificuldade muito grande. Só que não é algo de agora. Né? Você encontra nos livros de Santa Teresa, sofreu com isso mais de 20 anos, com péssimos diretores espirituais que fizeram com que ela não progredisse. São João da Cruz ele tem um capítulo inteiro que ele só fala sobre isso, sobre o problema da péssima direção espiritual, em que o padre não consegue reconhecer aonde a pessoa está na vida espiritual, e aí ele não consegue dar as dicas adequadas para a pessoa avançar. E fica prendendo a pessoa no seu próprio limite espiritual. Então, às vezes, o padre tem uma devoção que é boa, mas ela é bem limitada, e aí, quando chega alguém lá como você tinha falado, né, esse assunto que você gosta tanto, quando chega alguém lá que já traz algumas coisas de oração mística ou de contemplação, ele não consegue entender aquilo. E ele quer puxar de volta
para meditação, ele quer puxar de volta para a oração, para as práticas oracionais, que são excelentes no momento certo, no início da vida espiritual. Depois, quando a vida espiritual avança muito, nada disso ajuda, muito pelo contrário, né? Se você ficar preso nisso, aí você anda para trás. O São Pedro de Alcântara, ele tem uma frase que é muito boa sobre isso, né? Ele fala que as muletas servem para aquele que não consegue andar. Se você começou a correr, para que você quer muleta? Você joga fora as muletas. Né? Alguém que corre com muleta sem precisar, você tem dó, né? Você fala, pô, o cara não entendeu nada. É verdade. E tem padres ainda que dizem, né, tem certo medo dessa espiritualidade profunda, porque isso vai tirar, por exemplo, a caridade, ajudar os pobres, ajudar na paróquia. E é justamente o contrário. Né? O Adolfo Canterei, o padre Tanqueray, né, ele fala no início lá que justamente quem tem mais vida de oração é o que tem mais vida ativa. Exato. Vê Santa Teresa d'Ávila, quantos mosteiros fundou. E outra coisa, Flávio, que eu vou falar pouco, é você que tem que falar aqui. Essa vida de santidade, esses graus de vida mística, infelizmente, houve uma época que muitos pensavam que isso era só para os monges, né? Os padres, os mosteiros, e não para nós que trabalhamos, temos filho, né? Correria, estudar e tal. Então, assim, isso é para todos, isso é para nós. É ou não é? O que você traz para a gente aí, explicando aí para quem tem essa dúvida, né? Então, isso foi uma dúvida que aconteceu durante muitos séculos na igreja, né? Um debate grande sobre isso. Para quem que é a santidade? Sempre se entendeu que Deus chamava todos para a santidade, mas achavam que tinha níveis, né? Então o leigo não precisa ser tão santo quanto o monge. Não precisa. O casal não precisa ser tão santo quanto a freira, porque eles não vão conseguir. Só que, então, é importante a gente saber isso, porque se você ler um livro mais antigo, do século XIX, XVIII, XVI, mesmo de algum santo famoso, você ainda pode encontrar esse debate. Só que esse assunto foi liquidado em 1964 com o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II, ele botou lá na Lumen Gentium, ele botou um ponto final nessa história. Ele falou, a santidade é para todo mundo. E a maior santidade possível. Deus falou, sede perfeitos. Ele não sede perfeito se você for freira, sede perfeito se você for padre, sede perfeito, e para ser perfeito você tem que ser monge, nada disso. Ele chamou todos à santidade. Né? Até por isso que o livro chama Santidade para Todos, para reforçar isso. Todos somos chamados à santidade. Quanto mais perfeita a santidade, mais feliz a gente é. Então, para que a gente vai se contentar com pouco? Né? Para que eu vou virar uma santidadezinha medíocre, né, que vai me fazer passar raspando pela porta do inferno? Não. Eu preciso almejar as coisas do alto, as coisas maiores. Eu preciso fazer que nem Santa Teresinha, né? Eu escolho tudo. Eu quero a santidade plena. E o brinde em relação a isso, que também ninguém conta, é que não é só para o céu. Já nessa vida, já agora, você começa a ser muito feliz. Você vive uma felicidade plena. Né? E foi bom você ter falado dessa questão da caridade e tal, que o cardeal Sara, né, o sobrenome dele é Sara, que trabalha no Vaticano, ele acabou de lançar um livro. Né? Eu acho que chama Sede de Deus, é alguma coisa assim. E ali ele cita uma conversa que ele teve com Madre Teresa quando ele era padre ainda. Ele era padre recém-ordenado, ele foi bater na porta dela lá em Calcutá e falou, eu vim falar com a Madre Teresa. Aí as irmãs falaram assim, não, ela não recebe ninguém não. Aí ele, eu vou ficar aqui até ela falar comigo. aí as irmãs não tiveram jeito, foram lá, chamaram a madre, claro, né, com certeza isso não partiu dela, às vezes as irmãs que estavam tentando proteger a Madre Teresa, a madre atendeu ele muito bem. E aí ele sentou numa sala com ela e ele falou assim, eu vim aqui para fazer só uma pergunta, eu quero saber como ter essa vida de caridade, de ajudar os pobres que você tem, porque eu acho que o padre precisa fazer isso, ser caridoso. Aí ela virou para ele e falou assim, então, você tem que rezar muito e ser muito íntimo de Deus. Aí ele parou e falou assim, não, a senhora não entendeu, eu quero é trabalhar com os pobres,
Eu quero ajudar as pessoas que estão sofrendo. Eu quero botar a mão na massa. Aí disse que ela olhou para ele muito sério e falou assim: então, é isso que eu tô te dizendo. Se você não rezar muito, se você não tiver uma vida de intimidade grande com Deus na oração, se você não passar muitas horas rezando, em adoração, né, frequentando a missa, mas uma vida de intimidade com Ele, você não consegue ajudar ninguém. Né? Você vai ser mais pobre que os pobres. E quem é mais Que pobre que o maravilha. pobre não pode ajudar o pobre. E isso é Nossa, fantástico, entendeu? fantástico. É. E responde uma outra questão também que a gente precisa prestar muita atenção. Porque uma vez eu ouvi uma pessoa falar sobre isso e eu falei assim, caramba, ele falou tudo, né? Ele diz o seguinte, é ótimo você juntar um grupo e dar sopa para os desabrigados. Todo cristão é chamado a fazer isso, você precisa fazer isso. Mas, Sim. se você só der sopa, depois você pode ser culpado na hora que você chegar no julgamento. Porque um desses pobres pode estar lá dizendo o seguinte, então, ele me deu sopa, mas ele não me deu o verdadeiro alimento, que é Cristo. E por isso eu não atingi a santidade que eu podia ter atingido. Né? Por Então, causa dele. por causa dele. Então olha que Aquela alerta história de que alerta, Ezequiel, né? que alerta que é isso para nós cristãos. Nós precisamos praticar boas obras sim, mas a gente não consegue praticar se a gente não tiver uma vida firme de oração. E depois, além das boas obras, a nossa principal boa obra é levar Cristo para os outros. Né? E aí diferencia a caridade católica de todas as outras caridades. Né? Muitos têm orfanatos, muitos têm hospitais. Então, por que nós devemos ter os orfanatos, hospitais? Porque a gente tem que cuidar do Cristo que está sofrendo, mas ao mesmo tempo ao homem que está ali, a mulher que está ali, precisa levar a Deus. Né? Senão você está fazendo um serviço que pode ser um desserviço. Você salva a Sim. vida física da pessoa e deixa que ela seja condenada na vida eterna. Parece que falhou aí. Opa, Tá. Tem uma passagem de Ezequiel que Deus fala, né? Profeta, profetiza, né? Se o ímpio morrer porque você se calou, pedirei a ti conta do sangue dele. Exatamente. Né? É esse Então a serviço gente... que é necessário. Só que hoje esse é um outro cuidado, né, que a gente precisa ter, é que as pessoas acabam vivendo esses dons carismáticos, né, que não são dons de santificação, e acaba se perdendo nisso. Né? Então a pessoa vira um grande comunicador do evangelho. Comunica tanto o evangelho, mas daqui a pouco não percebe que não está vivendo o evangelho. Né? Então corre o risco de abrir a porta para muitos e fechar para si mesmo. Por isso essa reflexão sobre a santidade, sobre a vida espiritual é tão importante. Né? A gente precisa manter a nossa vida espiritual em dia. Flávio, Eu vou parando um pouco, porque senão eu falo demais também. Não, mas aqui é você que tem que falar mesmo. Eu lembro de um encontro, né, nacional da renovação carismática que teve na Canção Nova, né, por volta do ano 2001, 2002, por aí. Né? Eu estou nessa caminhada aí desde 93. E aí, eu lembro que foi um pregador dos Estados Unidos, se eu não me engano, um dos fundadores lá da renovação, e ele falou o seguinte: renovação carismática, se vocês não mergulharem, vocês são o sopro do Espírito, Deus está, né, trazendo para as primeiras moradas. Ele falou essa expressão. Se vocês não mergulharem na espiritualidade de Santa Teresa, São João da Cruz, dos místicos, vocês vão ficar para trás. E Deus vai levantar outra obra, outra missão para salvar almas. Eu lembro disso até hoje. Infelizmente, a gente viu aí várias áreas que infelizmente não deram frutos e outras que estão dando muito fruto porque estão seguindo essa espiritualidade fecunda. Né, Flávio? Eu gostaria que você falasse assim, para a vida pessoal, eu falei assim, de uma forma geral, de uma profecia que eu ouvi, mas assim, na minha vida pessoal, na vida pessoal de cada um, por que é importante esse mapa, as moradas, o que é esse... Faz um resuminho assim, básico da importância desse mapa
esse mapa da santidade que foi deixado para nós pelos santos, a importância para cada um de nós. Tá. A grande importância é que nós temos os evangelhos. Só que os evangelhos, né, eles são, como toda a Bíblia, é um livro selado. Né? Só entende plenamente quem é espiritual. Né? Então, a gente gera uma dificuldade aí. Se eu não sou espiritual, eu não consigo ler o evangelho. Mas é o evangelho que vai me ensinar a ser espiritual. Então, vira uma sinuca, né? Uma situação difícil. Toda a vida espiritual está descrita no evangelho, só que ela está misturada. Então, quando a gente tenta abordar já a vida espiritual a partir do evangelho, você acaba se frustrando muito. Porque você vê lá, né, Jesus fala, se alguém quiser a sua túnica, arranca a túnica e dá para ela e dá o manto também. E ninguém consegue viver isso no início da vida espiritual. Não quer dizer que Jesus estava errado, muito pelo contrário, ele está mais do que certo. Né? Se alguém te bater numa face, oferece a outra face. Ótimo. E a gente tem vários exemplos de santo que conseguiram viver isso. Né? Só que a gente não vê o percurso que o santo viveu antes de chegar nesse ponto. Antes de conseguir viver isso. Né? Essa é a grande dificuldade. Então, a vantagem dos santos terem deixado esse caminho escrito, né? E é claro, não é um manualzinho, por isso que eu me esforcei para nesse livro deixar o mais manual possível, né? Ou mais coisinha depois de coisinha, mas eles conseguiram ir colocando isso em ordem, né? Que é bem isso, quer dizer, não adianta você tentar viver, essa semana eu falava das segundas moradas, né? Nas segundas moradas, Santa Teresa chama atenção para as nossas companhias. Né? Cuidado com as companhias, com os lugares que você frequenta. Por que ela não fala disso nas primeiras moradas? Porque nas primeiras moradas não adianta. E ainda pode causar engano. Né? Se a pessoa que acaba de se converter falar, olha, cuidado com quem você anda, a pessoa pode até parar de andar com os lugares que fazem ela pecar, mas a bagunça interna dela ainda está tão grande que ela vai pecar sozinha. Ela cai sozinha. Né? Então, primeiro lugar, eu preciso corrigir o meu interior, eu preciso colocar as paixões no lugar certo, eu preciso voltar a dominar quem eu sou de verdade, e aí beleza, aí sim eu vou começar a fazer esse caminho para fora, entendendo que eu já consegui me controlar, eu consigo viver a temperança, eu consigo viver a paciência, né? Estou vivendo a castidade, estou vivendo a justiça, que bom, mas se eu vou me colocar numa situação com outras pessoas, que as pessoas não vivem nada disso, o risco de eu cair é muito grande, porque eu ainda sou iniciante. Né? Então, essa é a principal questão do caminho, é saber qual é a hora de viver cada coisa. Vai chegar um momento, como chegou lá com Santa Teresa de Calcutá, né, e Santa Teresa d'Ávila e os outros, que não importa com quem você ande, não importa o lugar que você frequente. Né? Aliás, é ótimo que você frequente os péssimos lugares. Por quê? Porque aí sim você vai ser luz de Cristo nesses lugares. Mas primeiro você precisa ser santo. Porque senão você vai chegar lá e vai se arrebentar, né? Vai se deteriorar completamente. Então essa é a grande vantagem do caminho espiritual, né? Aquietar o nosso coração, né? Em primeiro lugar, para onde eu vou, ter um mapa mesmo, onde que eu começo, qual é a primeira coisa que eu tenho que atacar, né? Não adianta eu já, daqui a pouco eu vou levitar, não. Então, quais são os passos que eu preciso dar e mais ou menos um checklist. Né? Será que eu estou vivendo o que eu preciso viver? Eu estou sabendo realmente? Por que eu não estou conseguindo avançar? Né? E aí, assim, é com tristeza que a gente constata, né, que a grande parte da humanidade vive em pecado. Nem entrou no castelo, nem está em primeiras moradas. Os bons cristãos, sim, 90% estão presos nas primeiras moradas. Né? Então, assim, as pessoas não conseguem se aprofundar realmente na vida de fé. E a ideia é essa, né? Viver um caminho com calma, mas passo a passo para chegar lá. Santa Teresa mesmo falou sobre isso. Né? Ela perdeu 20 anos com maus conselheiros, com péssimos diretores espirituais. E aí Deus mesmo assumiu e ela foi caminhando. Mas é importante pegar um livro como esse, né, que eu escrevi como um manual, para a gente entender algumas coisas. Então, por exemplo, São João da Cruz é uma leitura super difícil para todo mundo, porque é uma leitura própria para quem está no final da terceira morada.
para quem está vivendo quarta morada, quinta morada, aí sim, São João da Cruz. Uma outra enganação grande, né, é Santa Teresinha do Menino Jesus. Aquela espiritualidade que ela prega é para quem está nas quintas moradas. Nas quintas moradas você consegue viver aquilo. É. Só que parece que é um negócio simples. Aí todo mundo começa e não consegue, né? Quem que consegue aí se sujeitar, né? Você é acusado injustamente. O que ela fazia? Ela baixava a cabeça e não se defendia. Poxa vida. A experiência que a gente tem, a gente tenta se defender até quando é acusado justamente, né? Eu fiz errado, mas... Não, desculpa. É que assim, né? A pessoa elogia a gente já pensa, né? O que ele está querendo sendo dizer? Acusado injustamente, quem é acusado injustamente fica quieto. É uma espiritualidade muito dura. O Papa Bento XV, que fez o processo de beatificação dela, ele leu História de uma Florzinha. Isso aqui é a história de uma barra de ferro. Não tem florzinha nenhuma nisso aqui, não. Só que a pessoa não sabe disso, e aí ela acha que é uma espiritualidade para iniciante. Aí ela, de boa vontade, por isso que a gente citou, né? Eu não encontro na igreja quem me ensine, quem me oriente, então, poxa, Santa Teresinha, vou seguir. E aí a pessoa tenta e se frustra. E aí se sente a pior pessoa do mundo. Porque falou, nossa, a espiritualidade de Santa Teresinha, que é a pequena via, que é a coisa para florzinha, eu não consegui viver, então nunca que eu vou conseguir viver coisas grandes. E não é, né? É uma espiritualidade para gente que já está muito bem, para gente que já está muito longe. Então, uma pergunta aqui. Esse mapa teria que ser vivido em cada igreja, diante de muitos. Então, Carla, esse é o nosso sonho, né? Que a gente possa... Mas eu vou dar uma palavra de esperança aqui. Quando eu comecei esse estudo sobre esses temas, eu não encontrava nada no Brasil e em português. Né? Eu encontrava em internet em outras línguas, em espanhol, em francês, em qualquer italiano, fora as coisas boas que estão em latim ainda, né? E aí piorou para nós. Só que agora, nos últimos 2 anos, graças a Deus, começou a ter publicação de muita coisa boa em português. Então o Tanqueray está publicado aí, eu tinha uma cópia pirata do Tanqueray, de uma edição que foi feita em Portugal, em 1968. Agora é um livro publicado. Né? Publicaram o Roio Marim, que só existia em espanhol, né? O Teologia da Perfeição Cristã. Estão publicando o Padre Arinteiro, que agora é beato e tem um conteúdo fantástico, Garrigou Lagrange. Então, assim, estamos vendo que esse panorama da igreja está mudando. Né? Infelizmente, isso ainda não penetrou bem com os padres, com os seminários. Meu sonho é que esse estudo de teologia espiritual, né, da teologia ascético-mística, ela volte para os seminários. Quem precisa estudar em primeiro lugar, quem precisa fazer esse caminho em primeiro lugar, são os padres. Eles, sendo santo, eles reconhecem imediatamente qual é o grau de santidade de cada um e sabe orientar a pessoa para onde ela deve caminhar. Então eu tenho esse sonho de que volte isso nos seminários, esse estudo com seriedade, para formar bons padres. Né? A gente não precisa formar padre para falar bem. A gente não precisa formar padre para cantar. A gente não precisa formar padre para escrever bem. A gente precisa formar padre para ser santo. Ele sendo santo, mesmo que ele não fale bem, não escreva bem e não saiba cantar, ele vai fazer um estrago bom. Né? Ele vai trazer uma multidão para Deus. E todos os grandes foram assim. Né? Você pega a história do São João Maria Vianney, não queriam deixar ele se formar padre, né? Ele não tinha capacidade intelectual para ser padre. Um padre santíssimo. Tem uma notícia mais boa ainda, Flávio. Nas férias agora de junho, o seminário da Arquidiocese do Rio de Janeiro fez um curso de verão sobre os graus de oração, baseado no livro do Roio Marim. Que fera! Parabéns! Eu fiz o curso, os padres pregando, maravilha sobre vida mística. Então, o povo aí de arquidiocese acorda, os bispos, os padres, sacerdotes, vamos acordar para essa realidade, porque isso traz o povo a uma fidelidade maior à igreja, uma fidelidade maior a Jesus,
e ela não vai buscar no misticismo, porque querendo ou não, a alma tem sede. Então, se ela chegar na igreja e só encontrar pregação de política e outras coisas mais, ela vai buscar espiritualidade, infelizmente, no protestantismo, no misticismo, porque a alma tem sede do sagrado. E vai buscar em lugar errado, aonde tem ali a fonte da vida. Então, a igreja precisa, a igreja, que eu digo, os homens, né, nós, acordar para divulgar mais isso. Que bom. Mas é uma boa notícia. Flávio, o horário nosso está uns 10 minutos para terminar. Uma coisa que eu vi você falando aí, eu fiquei encantado, você pegou alguns santos e como que colocou em alguns estágios, né? Ah, Santa Teresinha, é melhor você ler ela, estudar ela na quinta morada. Você teria isso? Alguém mapeou isso? Ou você está tendo essa percepção? E essa é a primeira vez que eu ouço. Tá. E qual seria o santo das primeiras moradas aí para a gente estudar? Legal. Eu tive essa percepção à medida que eu fui estudando, mas depois eu encontrei essa mesma leitura, né? E aí eu posso dizer que eu estou certo, porque não sou eu que estou falando, mas com o Beato Maria Eugênio do Menino Jesus. E aí ele trouxe de novo isso e falou, olha, é aqui. O que a gente esquece, as pessoas acabam não sabendo. Por exemplo, Santa Teresinha, ela estudou São João da Cruz entre os 15 e os 17 anos dela. Então, ela só vivia São João da Cruz esse período. Então, ela foi formada nisso. Quando você lê os livros de Santa Teresa, principalmente o livro das Relações, quando você lê o livro que ela escreve sobre a regra do Carmelo, parece que ela está falando de Santa Teresinha. Então, você vê que Santa Teresinha estudou aquilo e aplicou. Inclusive, esse texto, Santa Teresa fala bem isso, fala, filhas, mais perfeito é que você não reclame, nem quando você está sendo acusado injustamente. Eu, infelizmente, eu não consigo viver isso. Santa Teresa d'Ávila falando isso. Eu não consigo viver isso, mas eu falo para vocês, esse é o melhor caminho. Aí Santa Teresinha vai lá e aplica, entendeu? Então a gente esquece isso. Por exemplo, Santa Elizabeth da Trindade. Ela é construída em cima de Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha e aí Santa Elizabeth da Trindade. Então a teologia dela, a mística dela e os graus de oração dela, né, a leitura dela dos graus de oração é acima dos outros. Mas você precisa entender os outros. Né? Então existe realmente isso e cada santo se encaixa num lugar. Para as primeiras moradas, e não só para as primeiras moradas, mas para essas moradas que compõem as 3 primeiras, que é a vida cética, o melhor de todos é São José Maria Escrivá. Ele é feito para isso, para viver a vida de santidade no dia a dia. Né? Então se você pega ele aí, eu devo ter uns... Você pega os livros dele, qualquer um. Caminho, Suco, Forja. Então, eu tô Caminho, Suco, Forja. Você pega, exatamente esse caminho inicial. Né? E os conselhos dele são muito práticos. Né? Aqui eu já peguei o Suco, ele já começa a tratar de coisas mais acima. Mas o Caminho, principalmente, ele trata muito disso, né? Do dia a dia. Eu lembro de uma frase dele que é fantástica, ele fala assim, você reclama que a oração do terço é muito monótona. Pois é igual a sua vida, né? De pecado. Sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos, sempre os mesmos. Olha que coisa linda, né? Ele começa essa grande reclamação, principalmente os homens, né? Tem essa reclamação a respeito do rosário. Tem que ficar repetindo Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria? Beleza, mas você faz sempre o mesmo pecado, e você faz o mesmo pecado, você volta... Pô! Então o remédio para esse momento de repetição nas coisas erradas é a repetição nas coisas certas. Então ele tem essas sacadas que ele é genial. E ele é o santo para isso. Eu te digo assim, o sonho que eu nunca vou realizar é, de repente, escrever uma obra muito grande, mas colocar cada santo em cada lugar, entendeu? E aí falar, olha, primeira morada, vamos viver aqui com José Maria Escrivá, isso aqui, ó, vive isso, essa ordenação aqui. E aí você vai ter sucesso.
Só que isso também já foi escrito, né? Eu tô lendo e traduzindo um livro do Ricardo São Vitor, que chama O Benjamin Menor, e o subtítulo dele é O Percurso da Alma até a Contemplação. Então é essas 3 primeiras moradas, essa vida de oração antes de eu chegar na vida mística. E ele faz a comparação dessa travessia da alma com a história do Gênesis, do casamento de Jacó com Lia e Raquel, né? E os 12 filhos que nasceram, que são os 12 patriarcas. Até nascer o último filho, que é Benjamim. Benjamim é a contemplação. Mas até você chegar na contemplação, primeiro tem que nascer Rúben, depois tem que nascer Dan, Neftali, e aí ele vai colocando em ordem cada coisa, né? O que é Rúben, o que é Dan, o que é Neftali. É genial. Essa interpretação mística das Sagradas Escrituras é algo maravilhoso, né? É algo riquíssimo que nós temos na tradição da igreja. O que você citou do Beato Maria Eugênia, aquele livro Quero Ver a Deus? Isso mesmo. Esse livro dele. Esse mesmo, né? Mas aí é interessante, aí você termina o meu, que é mais simples, aí você pega o dele, você vai aprofundar bem, né? Algumas pessoas, e essa é a dificuldade também, né? Por isso que eu fiz um livro que é introdutório também, para você entender o caminho como um todo. Porque eu começo a falar, né? Ele é baseado no Castelo Interior, é um dos livros que baseou esse livro. Aí a pessoa pensa, então eu vou ler logo o Castelo Interior. Aí pega o Castelo Interior, lê as 3 primeiras páginas. Não entendi nada. Lê as primeiras 3 páginas e fica animadíssimo, porque o comecinho dele é muito legal. E Santa Teresa escreve muito bem. Chega um momento que ela começa a misturar tudo, e aí ela fala, não, mas isso aqui acontece antes do que eu estou tratando agora. Quer dizer, ela já mistura a história. Aí a pessoa desiste e não leu nem o simples e nem o complicado, né? Avança com dificuldade, chega nas Quintas Moradas, vê lá que tem, acho que são 9 capítulos as Quintas Moradas, aí fala, não, esse negócio é complicado demais. Ô Flávio, vamos marcar aí outras lives, né? O pessoal tá falando aí, ó, muito boa. Beleza? Né? Se vocês estiverem assistindo... Vou convidar vocês, pessoal, a seguir ele. Ele tá dando um curso no perfil dele sobre o livro, não é isso, Flávio? Fala um pouquinho aí, pessoal, mesmo. Divulga aí seu livro. Eu vi lá que a Canção Nova tá esgotado, né? Divulga o livro e o seu canal lá no Instagram. Tá esgotado. Eu vou te falar aqui entre nós, tá? É o livro mais importante da editora Canção Nova no momento. Que eu acho. Essa foi boa. Tem que reeditar. Mas vai lá, Flávio, fala aí do curso que você está dando lá, de graça. Tá, então, essa foi a ideia, né? Primeiro, essa riqueza que eu comecei a viver através desses autores não podia ficar só para mim, né? O que de graça recebestes, dai de graças também. Então eu comecei a escrever para passar isso adiante, porque daí o livro vai ficar muito além, né? Posso morrer, o livro fica. Mas eu aprendi com uma amiga minha que se você vai fazer, faça bem feito. E num livro, tem 200 páginas o livro, mas existiam certos capítulos que eu precisava enxugar, porque você não ia aguentar ficar 100 páginas falando das primeiras moradas ou das segundas moradas, entendeu? Tem um limite, o escrito, que nos cansa, né? É o que você falou, né? Sim. Esses livros aí, você pegou aí o livro do Roio Marim. Poxa vida, ele tem 2.000 páginas, ou 1.000 páginas. Né? E ele fala no início que foi escrito para os leigos, hein? Então, né? Então, assim, é difícil, a pessoa não consegue chegar até o final. Então eu pensei, eu preciso escrever algo que ao mesmo tempo seja completo, mas que seja acessível. Só que tem muito mais coisa, e é claro, né? Eu escrevi o livro lá por volta de 2000... foi em 2018. Então, 2 anos depois, eu já tive muito mais esclarecimento a respeito de muito mais coisas. Então eu resolvi fazer, né, fazer esse perfil no Instagram e começar a dar o livro inteiro em forma de aulas. 1 capítulo por aula. Assim, durante 1 hora, eu falo de 1 capítulo do livro, do mesmo conteúdo, mas eu consigo aprofundar esse conteúdo. Claro, só para fazer o encerramento aí, falta 20 segundos. Tá acabando, né? Beleza. A gente continua depois. Tá bom. Então o convite é esse. Entra lá no perfil, já tem 13 aulas gravadas. Beleza? E a gente volta e faz mais lives depois.
Te ver se marca aí semana que vem, né? Beleza, vamos Ou sim. outra semana. A gente Valeu, vai Alessandro. conversando aí. Obrigadão, Um hein? abraço e com Deus, Fique meu com irmão. Deus. Muito Tchau. obrigado.